Olá, tudo bom? Eu vou estar fazendo aqui um pequeno resumo para que vocês conheçam um pouco da área de auxiliar de necrópsia e também sobre o IML e o SVO. O que ambos fazem, são iguais, e quais são as diferenças entre eles, tá? Então, tanto o IML, que é o Instituto Médico Legal, e o SVO, que é o Serviço de Verificação de Óbitos, eles são serviços estaduais que realizam perícias de corpos e devem ser acionados nas buscas de desaparecidos. O que diferencia um do outro, tá? O Serviço de Verificação de Óbitos é chamado de necrópsia anatomopatológica ou necrópsia clínica. Tá? Vai descobrir qual foi a patologia principal que levou aquela pessoa a óbito. Então pode ser morte natural e precisam ser necessariamente identificados, tá? O que diferencia do IML, Instituto Médico Legal, legal de leis, tá? Então é a necrópsia forense que está em conjunto com a Polícia Civil, com a Superintendência da Polícia Técnica Científica, com a Secretaria de Segurança Pública de cada estado. Então o IML investiga morte violenta independente de identificação, morte natural sem identificação, quando a pessoa está sem documentos. Antigamente usava-se o termo será enterrado como indigente, tá? Ele não é indigente, ele não tem os documentos, ele tem as suas digitais, ele tem uma identidade. Então hoje nós chamamos como enterrar como desconhecido, tá? O IML investiga morte natural sem identificação e suspeitas de morte violenta, tá? O Instituto Médico Legal, conhecida também como necrópsia forense, é subordinada à Polícia Civil, à Secretaria de Segurança Pública do Estado ou de cada estado. Tudo que é morte externa, residência, rua, homicídio, latrocínio, que é o roubo seguido de morte, suicídio, afogamento, violência sexual, acidentes, enforcamento, tá? Ela é subordinada ao Instituto Médico Legal, tá? Legal de legal, como eu já falei, não, legal de leis. E dentro do IML trabalha uma gama de profissionais: médico legista, auxiliar de necrópsia, técnico em necrópsia, perito, fotógrafo, papilocopista, investigador, odonto forense, radiologia forense, fora outros setores da parte de genética, de DNA, antropologia forense, balística, tá? Então tem uma gama de profissionais que trabalham dentro do Instituto Médico Legal na captura para a investigação desse corpo, tá? Todo corpo que passa por necrópsia forense, ele não pode ser cremado, tá? Por quê? Ele é um corpo que está sob investigação judicial, pode ter que passar pelo procedimento de exumação novamente, e se ele for cremado, não tem como ter evidências. Muitas pessoas me perguntam por que demoram tanto a necrópsia, o corpo a ser liberado do IML, tá? A necrópsia só pode ser feita de 6 a 8 horas após o óbito, tá? E nesse tempo começam os fenômenos cadavéricos, os fenômenos consecutivos, destrutivos, a mancha de hipóstases, apardamento dos olhos. Então começa a aparecer esses fenômenos e não pode ser feito antes, tá? Assim é o tempo de começar os fenômenos cadavéricos, exceto se for acidente ou morte violenta, tá? Então até mesmo em São Paulo, em São Paulo, vou responder mais por São Paulo porque é onde eu resido. No interior
né, já é um pouco diferente o sistema. Às vezes não tem o carro rabecão, e quem recolhe esses corpos, né, quando for cidade interior, geralmente são as funerárias que estão no plantão, tá? Leva esse corpo para o IML e aguarda a liberação. Já em São Paulo, né, por que demora tanto a liberação, até mesmo a recolha dos corpos nas causas externas? Né? É necessário ser feito um boletim de ocorrência, vem a polícia militar, né? Preserva o local do crime, vem a polícia técnico-científica junto com peritos e fotógrafos, colhendo provas e tirando fotos, para depois mandar um ofício interno e vir o carro da recolha de cadáveres, mais conhecido como rabecão, tá? Todo o corpo, por mais que se tenha uma identificação, é chamado de talão. É um regimento interno, tá? A partir do momento que o corpo vai para o IML, o corpo pertence ao Estado. Ele está sob investigação. Após a conclusão, após descobrir qual foi a causa-morte e a identificação, e a família reconhecendo seu ente querido, ele vai ser liberado para ser feito os processos fúnebres, tá? Já o SVO, que é o Serviço de Verificação de Óbitos, mais conhecido como necrópsia clínica ou necrópsia patológica anatomopatológica, é uma morte interna, tá? Então essa morte ela pode ser em hospitais ou casas de repouso. Pessoas que entram em óbito antes de 24 horas em hospitais. Médicos que não querem atestar errado, enviam o corpo para o SVO para um atestado sem problemas futuros, né? Esses problemas futuros podem ser chamados de processos, tá? Então, para ter uma boa garantia, ele manda esse corpo para o SVO, tá? Então, seja para o IML ou seja para o SVO, é feita a JEC. O que é a JEC? É uma guia de encaminhamento de cadáver, tá? O hospital médico decide se o corpo vai para o IML ou vai para o SVO, tá? A diferença entre IML e SVO: o Instituto Médico Legal faz a necrópsia da bimastoide, que é a abertura craniana, e a tóraco-abdominal, tá? Cada IML trabalha com um tipo de incisão e tudo depende da causa-morte ou que o médico legista quer investigar. Já o SVO, né, faz a abertura tóraco-abdominal somente, exceto se for uma patologia cerebral, aí é feito a abertura da bimastoide, tá? E aqui nós temos, né, um guia, um mapazinho explicando, né, a quem cabe atestar o óbito. A pessoa entrou em óbito de causa natural, sem assistência médica, né, ou está mal definido, vai para o SVO. Com assistência médica, causa conhecida, médico do paciente ou substituto, desde que tenha um prontuário, ele pode ser assinado pelo médico do paciente ou um substituto, tá? Tanto o SVO como o IML é necessário ter a JEC, tá? Que é a guia de encaminhamento de cadáveres. E tudo que for causa externa, na rua, em residência, tá? Ele vai para o IML também, beleza?